Hospital. Suas roupas encharcadas de trabalho ainda grudando em sua pele, o cheiro de limpeza industrial. Os monitores estão gritando. Aquele som. Aquela sirene aguda de uma máquina desesperada para manter uma criança viva. Marcos ouviu antes mesmo de atravessar as portas da UTI do St. Luke's, os suprimentos encravados tão profundamente em seus poros que os banhos mal os tocavam mais. Sua filha jazia numa cama grande demais para seu corpo de 7 anos, seu pequeno peito arfando a cada respiração difícil, a máscara de oxigênio enevoando e se aclarando como uma pequena janela para um mundo que Marcos sempre temeu, mas nunca acreditou que chegaria. Zara. Sua Zara. A menina com os olhos de sua falecida mãe. A única coisa neste mundo que fazia sentido. O cardiologista usou palavras naquele dia. Miocardiopatia dilatada, disfunção ventricular, lista de transplantes, cada palavra uma pequena faca cortando mais fundo. 3 semanas atrás, Zara reclamou de estar cansada. Marcos achou que fosse à escola. 2 semanas atrás, ela desmaiou durante o jogo de futebol. Ele carregou seu corpo mole até o carro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. 1 semana atrás, o diagnóstico caiu como uma bomba. Ela precisava de um transplante de coração. Não talvez. Não eventualmente. Agora. E a lista de espera neste estado tinha 18 meses de duração. Marcos era um homem que trabalhava limpando prédios para viver. Ele tinha limpado os escritórios de advogados, contadores, cirurgiões, homens e mulheres que ganhavam em 1 mês o que ele ganhava em 1 ano. Ele tinha visto a maneira como seus olhos passavam por ele, como se ele fosse parte dos móveis, parte da arquitetura, algo que existia apenas para manter o mundo deles impecável. Por 15 anos, Marcos aceitou essa invisibilidade. Ele não tinha diploma universitário, não tinha conexões. Tinha uma filha que amava mais do que seu próprio coração e um emprego que mal os mantinha acima da água. Agora, ele não tinha mais nada. Nada além do som das máquinas lutando para manter sua filha viva e do conhecimento de que o dinheiro que ele não tinha, era a única coisa que poderia salvá-la. Marcos sentou-se ao lado da cama de Zara e segurou sua pequena mão na dele. Mesmo dormindo, ela parecia exausta, como se seu corpo já tivesse começado a ceder ao peso da sobrevivência. Ele pressionou a mão dela contra sua testa e fechou os olhos. Pela primeira vez na vida adulta, Marcos orou por algo impossível. 3 dias depois, Richard Crane entrou no hospital St. Luke's como se fosse o dono. Na verdade, ele provavelmente era. Ou sua fundação, ou sua corporação. O homem tinha 58 anos, com cabelo prateado penteado para trás, de um rosto que nunca precisou se preocupar com uma única coisa. Ele vestia um terno que custava mais do que o aluguel mensal de Marcos. Seus sapatos estavam polidos até um brilho de espelho. Quando sorria para as enfermeiras, elas derretiam. Quando passava pelas famílias de outros pacientes, elas o reconheciam das capas de revista. Richard Crane, visionário, filantropo, o homem que salva vidas. Marcos não o reconheceu até que a própria diretora do hospital veio até a UTI e perguntou se ele gostaria de falar com o Sr. Crane. Uma doadora, ela disse. Um homem muito generoso que tinha demonstrado interesse no caso de Zara. Marcos estava no corredor do hospital, ainda de uniforme de zelador porque tinha vindo direto do prédio do escritório quando Richard Crane estendeu a mão. Sr. James, ouvi falar da sua filha, uma garota notável, pelo que entendi. Marcos apertou a mão dele, confuso. Obrigado, senhor, mas acho que não nos conhecemos. Richard sorriu. Aquele tipo de sorriso que chegava às revistas, mas não aos olhos. Ainda não nos conhecemos, mas faço questão de saber sobre casos como o da Zara. Corações são minha paixão particular. Ele gesticulou pelo corredor. Quer conversar em um lugar mais reservado? Eles se sentaram em uma pequena sala de consulta. Richard pegou o celular e mostrou a Marcos uma série de documentos, todos relacionados a programas de transplante cardíaco, iniciativas de financiamento e algo chamado Protocolo de Renovação Cardíaca, da Fundação Crane. Vou ser bem direto com você, Sr. James.
disse Richard com uma voz suave como seda. Sua filha precisa de um transplante. A lista de espera é, como tenho certeza de que você sabe, proibitivamente longa. Pessoas morrem esperando, crianças morrem esperando. Ele fez uma pausa, deixando isso cair. Mas há outro caminho. Marcus se inclinou para a frente. Todo o seu corpo ficou rígido. Tenho conexões, continuou Richard. Conexões muito importantes no mundo dos transplantes. Sento-me em várias diretorias. Financio pesquisas. Hospitais ouvem quando falo. Ele colocou o telefone na mesa. Posso colocar Zara no topo da lista. Em 2 semanas, poderíamos ter um coração compatível. Tenho o poder de salvar a vida dela. A sala virou. Marcus segurou a borda da mesa. Por que você faria isso? Você não nos conhece. Por quê? Disse Richard, levantando-se e caminhando até a janela. Acredito em investir no futuro. Zara tem um futuro. Ela deveria ter a chance de vivê-lo. Ele se virou para encarar Marcus. Mas nada neste mundo é de graça, Sr. James. Você já devia saber disso. Lá estava. A faca torcendo. O que você quer? Perguntou Marcus calmamente. Richard se sentou novamente, inclinando-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Quero que você trabalhe para mim, não como faxineiro, como algo muito mais valioso. Ele fez uma pausa. Quero que você seja meu motorista, meu segurança pessoal, meu confidente. Sou um homem que tem muitos inimigos, Sr. James. Homens que gostariam de me ver cair. Preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém sem ligações com o meu mundo. Alguém que tem tudo a perder se me trair. E se eu recusar? Então encontrarei outra pessoa para salvar. Existem tantas crianças doentes no mundo, não é mesmo? A voz de Richard permaneceu suave, conversacional, mas a ameaça era cristalina. Sua filha continuará na lista regular. 18 meses, talvez 20. Talvez ela tenha sorte. Talvez não. Marcus sentiu algo se partir dentro do seu peito. Não seu coração, algo mais profundo, algo que o vinha segurando por 15 anos. Ela faz o transplante primeiro, disse Marcus, antes de eu começar a trabalhar para você. Richard sorriu. Era um sorriso que deveria ter sido caloroso, mas parecia o sorriso de um predador. Claro, eu não sou um monstro. A transplante de Zara acontece. Então você vem trabalhar para mim. Simples, limpo, transacional. Ele se levantou, estendendo a mão novamente. Temos um acordo? Marcus olhou fixamente para a mão estendida por um longo momento. Então ele a pegou. O aperto de mãos parecia assinar um contrato escrito com seu próprio sangue. 48 horas depois, um coração compatível chegou ao St. Luke's. A probabilidade de um doador aparecer tão rapidamente deveria ter sido praticamente zero. A equipe de cirurgia parecia estar atônita, movendo-se em sua preparação com uma energia que beirava o frenesi. Marcus estava sentado na sala de espera, com as mãos cerradas de modo tão apertado que as unhas chegaram a tirar sangue das palmas, e observava Richard Crane passar sem reconhecê-lo. O homem simplesmente acenou para um cirurgião, um gesto breve, quase imperceptível, e esse cirurgião imediatamente se virou e seguiu em direção à sala de operações. 8 horas depois, o novo coração de Zara pulsava dentro de seu peito. O cardiologista saiu com lágrimas nos olhos. Ela está estável. O transplante foi perfeito, como em um livro de medicina. É um milagre, na verdade. Nunca vi. Ele parou, parecendo perceber algo. Nunca vi uma compatibilidade funcionar tão bem na primeira tentativa. Marcus caiu de joelhos ali mesmo na sala de espera e chorou. Richard Crane observava do outro lado do corredor e então se afastou. 3 semanas depois, Marcus James entrou no escritório do penthouse da Richard Crane Industries e sua vida deixou de fazer sentido. O prédio ficava no centro da cidade, de vidro e aço imponentes, o tipo de lugar onde Marcus tinha limpado os andares inferiores por anos, sem nunca subir além do 15º andar. O escritório de Richard ficava no 72º andar. Janelas do chão ao teto exibiam toda a cidade abaixo, reduzida a uma placa de circuito de luzes e possibilidades. A mesa era de mármore preto.
As obras de arte nas paredes pareciam pertencer a museus. Richard estava de pé ao lado da janela, silhuetado contra a luz da manhã. Obrigado por ter vindo, Sr. James. Como está Zara? Ela está se recuperando bem. Dizem que ela pode voltar para casa em mais uma semana. A voz de Marcus soava pequena neste espaço. Sou grato. Não sei como. Você não precisa explicar sua gratidão, interrompeu Richard suavemente. Sua filha está viva. Isso é tudo que importa. Ele se virou da janela. A partir de hoje você será meu motorista e responsável pela segurança. Suas responsabilidades são simples. Me acompanhar em reuniões, eventos sociais, encontros privados. Você escuta, você observa e me conta o que vê. Quem parece leal, quem parece ressentido, quem pode estar planejando algo contra mim. Você quer que eu espione seus amigos. Quero que você me mantenha vivo, corrigiu Richard. No meu mundo, Sr. James, a linha entre amigo e inimigo está escrita com tinta invisível. Preciso de olhos em quem eu possa confiar. Olhos que não tenham interesse nos meus negócios. Olhos que simplesmente relatem o que vem. Ele fez um gesto em direção a uma porta fora do escritório principal. Há um quarto ali. Você ficará aqui na maioria das noites. Eu vou te pagar $300.000 por ano. Você terá assistência médica, um fundo de confiança para Zara e a certeza de que está mantendo sua filha viva ao me manter vivo. O número pairava no ar como uma coisa física. $300.000. Mais dinheiro do que Marcus jamais imaginou ver na vida toda. Suficiente para levar Zara para algum lugar seguro. Suficiente para dar a ela a vida que ela merecia. Suficiente para torná-lo cúmplice do que quer que Richard Crane estivesse realmente fazendo. Por que eu? Marcus perguntou. Você poderia contratar profissionais de segurança treinados. Richard sorriu com aquele sorriso predatório. Porque profissionais de segurança treinados fazem perguntas. Eles têm códigos de conduta. Podem resistir a certas ordens. Ele se aproximou mais. Mas você, Sr. James, você tem uma filha com um novo coração que eu lhe dei. Tudo o que você fizer a partir deste momento, faça sabendo que a vida dela foi um presente meu. Essa é a vantagem. Essa é a força. Essa é a lealdade. Marcus entendeu então. Ele não estava sendo contratado. Ele estava sendo possuído. Ainda assim, assentiu. Que escolha tinha? Por 6 meses, Marcus tornou-se um fantasma na vida de Richard Crane. Ele dirigia o Bentley pelas ruas escorregadias pela chuva, assistindo a cidade desfocar pelas janelas. Ficava nos cantos das salas de reunião, sua linguagem corporal cuidadosa e não ameaçadora, enquanto Richard tomava decisões que afetavam milhares de pessoas. Ele participou de galas beneficentes, onde bilionários discutiam suas fundações e missões. Tudo enquanto Marcus entendia com cada vez mais clareza que nada daquilo era real. A instituição de caridade era um refúgio fiscal. As missões eram oportunidades de tirar fotos. As fundações eram operações de lavagem de dinheiro tão elegantes e complexas que ele mal as compreendia, mesmo enquanto as via se desenrolar. Pior, muito pior, ele começou a perceber o padrão. As crianças estavam no centro de tudo. Richard não apenas salvou Zara. Durante esses 6 meses, Marcus acompanhou 13 transplantes, todos orquestrados com velocidade impossível, todos roteados pelos canais da Fundação Crane, todos destinados a crianças cujas famílias estavam conectadas a Richard de alguma forma. Filhos de associados comerciais, filhos de políticos, filhos de pessoas com poder e influência. Levou 3 meses para Marcus entender o que realmente estava testemunhando. Richard não salvava vidas por generosidade. Richard estava construindo um império de obrigação. Cada criança que ele salvava vinha acompanhada de um pai ou mãe que lhe devia lealdade eterna. Cada transplante era um investimento que rendia retornos na forma de capital político, favores comerciais e influência que nenhum dinheiro poderia comprar. E Zara, sua Zara, foi a primeira. O caso de teste, a prova de conceito.
Na noite em que Marcus finalmente entendeu isso, ele estava sentado no quarto do penthouse de Richard, olhando para o telefone. Na foto na tela inicial, Zara sorria, sua cor tinha voltado, sua energia renovada. Ela estava viva por causa de Richard Crane. Ela também era uma ferramenta, uma peça de xadrez, uma garantia que assegurava a obediência de Marcus. A voz de Richard veio pelo interfone. Senhor James, preciso de você. Há uma situação. Marcus se levantou e voltou para o escritório. Richard estava no telefone, o rosto vermelho de raiva. Não me importo, Richard dizia. Não me importa se o coração deveria ir para outra pessoa. Quero que seja redirecionado. Tenho uma criança que precisa dele. Ele fez uma pausa, ouvindo. Você fará isso porque financiei seu programa de pesquisa nos últimos 5 anos. Porque faço parte do seu conselho. Porque se você não fizer, eu farei uma ligação e você nunca mais trabalhará na medicina. Ele terminou a ligação e olhou para Marcus. Outra família precisou da nossa ajuda esta noite. Estou salvando outra criança. Ele sorriu, e pela primeira vez Marcus viu a feiura por trás da fachada. Não é maravilhoso? Naquela noite, Marcus tomou uma decisão que o salvaria ou o destruiria. Ele gravou a conversa. Ele gravou as ligações telefônicas. Ele gravou a voz de Richard explicando seu sistema, sua alavancagem, seu completo e total desprezo por justiça ou ética. E então enviou tudo para a única pessoa na sua vida que não tinha conexão com o mundo de Richard Crane. Sua mãe. Patricia James criou Marcus sozinha após a morte do pai dele. Ela trabalhou como enfermeira por 40 anos, viu as pessoas em seus momentos mais vulneráveis, desenvolveu um instinto para a verdade e o engano que rivalizava com qualquer polígrafo. Quando recebeu os arquivos de seu filho, soube exatamente o que fazer. Ela ligou para o FBI. Em 72 horas, o escritório de Richard Crane estava lotado de agentes federais. Em uma semana, seus arquivos estavam sendo apreendidos. Em um mês, 43 crianças haviam sido identificadas como receptores de transplantes por meio de listas de doação fraudulentamente redirecionadas. Em 3 meses, Richard Crane foi preso. E Marcus James, o zelador negro que se tornou motorista de Richard Crane, de repente se tornou a testemunha mais importante no maior caso de fraude na área da saúde da história do país. O julgamento durou 4 meses. Marcus sentou-se no banco de testemunhas e contou a verdade sobre o que viu, o que ouviu, o que entendeu. Sua voz nunca vacilou. Seu testemunho nunca se contradisse. E com cada palavra ele podia sentir os olhos de Richard Crane sobre ele, não zangados, estranhamente, mas avaliando, como se tentasse entender como ele havia errado completamente na sua estimativa. A sentença saiu numa terça-feira. Culpado de 43 acusações de fraude, 43 de violação dos protocolos de transplante e 43 de colocar vidas em risco. 25 anos, no mínimo. Quando o oficial levou Richard embora, ele olhou para Marcus uma última vez. E naquele olhar, Marcus viu o momento em que Richard finalmente entendeu que tinha escolhido errado. Que o homem invisível que ele contratara para guardar segredos era, na verdade, o único homem em seu mundo sem nada a perder. 6 meses depois, Zara corria por um parque, seu novo coração bombeando sangue pelo corpo com a vitalidade de uma criança saudável. Marcus estava sentado em um banco próximo, assistindo ela brincar, observando a maneira como ela ria, corria e vivia, verdadeiramente vivia, de uma forma que parecia impossível há apenas 1 ano. Uma mulher sentou-se ao seu lado. Patricia James, sua mãe, segurava 2 xícaras de café. Ela entregou uma a Marcus. Como você está, bebê? Ela perguntou. Marcus pegou o café e ficou quieto por um momento. Eu fico pensando em todas aquelas outras crianças. Aquelas que não fizeram transplantes porque Richard as estava desviando. Eu fico pensando nas famílias que perderam seus filhos por causa do que ele estava fazendo. Eu sei, Patrícia disse suavemente. Ela colocou o braço ao redor dos ombros do filho. Mas você o impediu.
Você colocou sua própria vida em risco para fazer isso. Eu fui um covarde, Marcus disse. Trabalhei para ele por 6 meses. 6 meses, eu sabia que algo estava errado e não fiz nada. Você era um pai, Patrícia corrigiu. Você era um homem tentando salvar sua filha. E quando você entendeu o escopo completo do que estava acontecendo, agiu. Você fez a coisa corajosa. Eles ficaram em silêncio, assistindo Zara brincar. Uma garotinha que deveria ter morrido estava viva, correndo, rindo, com seu novo coração batendo forte e verdadeiro. O conselho do hospital me ligou, Patrícia disse de repente. Eles querem te oferecer um emprego, não como faxineiro, como outra coisa. Eles querem que você trabalhe no departamento de transplantes deles. Ajude a coordenar a logística das doações. Disseram que sua atenção aos detalhes durante o julgamento foi notável. Marcus virou-se para sua mãe. Eles o quê? Você não é mais invisível, filho, Patrícia disse com um pequeno sorriso. Todos esses anos que você limpou aqueles escritórios, você estava prestando atenção. Você estava aprendendo. Você estava observando como o mundo realmente funciona. Acontece que essa é uma habilidade muito valiosa. Ela apertou seu ombro. O homem invisível não é mais invisível. Marcus olhou de volta para Zara, para sua filha com o coração emprestado, e algo mudou dentro dele. Ele passou 15 anos aceitando o papel que a sociedade lhe deu, aceitando a invisibilidade, aceitando que homens como Richard Crane decidissem seu valor. Mas Richard Crane estava errado. Marcus James não era invisível. Ele era apenas silencioso. Ele era apenas observador. Ele era apenas um homem que tinha aprendido que, às vezes, a coisa mais poderosa que você podia fazer era simplesmente dizer a verdade. Ok, ele disse à sua mãe. Vou aceitar o emprego. Zara correu e pulou em seu colo, sem fôlego, linda e viva. Papai, você me viu? Você viu o quão alto eu pulei? Eu te vi, princesa, Marcus disse, segurando sua filha perto de si. Eu te vi. E pela primeira vez na vida inteira, Marcus James entendeu que ser visto, verdadeiramente visto, era uma espécie de poder que nenhum bilionário poderia comprar. O transplante de coração que salvou a vida de Zara veio da fraude de Richard Crane. Mas o verdadeiro transplante, agora Marcus entendia, tinha sido para sua própria alma. Ele doou seu silêncio ao mundo e recebeu em troca a coragem de falar. Às vezes ele pensava, o órgão mais valioso não é aquele que bombeia sangue, é aquele que sabe quando finalmente deve romper seu silêncio.